Olá, bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre como escolher o tecido ideal das suas peças. É isso mesmo, quando você vai comprar uma nova peça, você vai lá e vai olhar qual o tecido, como que é o caimento dessa peça, a estrutura dessa peça. Mas eu sei que muitas mulheres têm dúvidas sobre que tipo de tecido escolher para determinado ambiente, qual tem mais durabilidade, qual vai gerar o melhor caimento. Então nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso com vocês e lá no final também, no final desse vídeo eu vou contar em detalhe como escolher cada tecido para cada determinado tipo de ambiente. Então fica no vídeo que tem muita informação boa para você. E já quero te convidar a você se inscrever aqui no canal e para você saber quando tem vídeo novo, já ativa aqui o sininho porque ele vai te mandar uma notificação avisando que tem vídeo novo. Eu sou Stephanie Raquel, sou consultora de imagem e estilo e aqui neste canal eu sempre vou falar sobre posicionamento de imagem, sobre autoestima, sobre autocuidado, para revelar a sua imagem única. Afinal, você é única. E a frase que eu gosto de usar é: a sua imagem precisa acompanhar a mulher que você está se tornando. Afinal, nós estamos sempre buscando uma evolução, melhora, e aqui no canal a gente vai falar muito sobre isso. Então já se inscreve e, por favor, compartilha com as amigas, né? Porque é assim, quando a gente aprende algo novo, a gente precisa compartilhar com as pessoas, não é mesmo? Então vamos lá, vamos falar sobre como escolher o tecido ideal para suas peças, como você vai ter mais durabilidade escolhendo isso da forma correta e até se sentir bem. Ao longo do vídeo eu também vou explicando para vocês que não tem certo e errado, mas sim o que se adapta ao seu estilo, ao seu objetivo, ao ambiente profissional que você atua, tá? Mas aqui vão ter algumas informações que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na hora de você colocar em prática. Porque é sobre isso também, conhecimento, quando a gente tem, precisamos colocar em prática. Então, antes de eu falar sobre os tipos de tecido, eu vou falar brevemente sobre um conceito aqui para vocês de como é produzido o tecido. O tecido é feito com fios, e a união desses fios, que são tramas, vão fazer o tipo de caimento daquele tecido, que vão juntar e montar aquela peça gigante, onde depois a gente corta e monta as nossas peças, né, que são criadas as nossas peças. Então há tipos de fios diferentes e a união desses fios, essas tramas, vão então gerar um resultado de textura, caimento, movimento. Eu vou trazer um exemplo aqui que é fácil, que é o algodão, por exemplo, né? O fio de algodão. Vou trazer o exemplo de duas peças aqui para vocês. Se a gente parar para pensar, o jeans é feito de algodão, assim como uma t-shirt também pode ser feita de algodão ou uma boa camisa branca. Mas se a gente pensa nessas duas peças, a gente vai ver estrutura diferente, textura diferente, mas eles vêm do mesmo tipo de fio, que eu já vou explicar para vocês também, para vocês entenderem quais os tipos de fio e de onde eles vêm. Mas aqui mesmo falando já para começar a entender o que essas tramas geram. A gente pode ter peças mais delicadas, a gente pode ter peças mais estruturadas, perdão. Então, quando a gente pensa então a quantidade de fios unidas vão gerar tipos de textura, movimento, caimento, textura daquele tecido e a partir daí a gente vai gerar então a nomenclatura de cada tecido, que eu já vou contar aqui para vocês. Então, para a gente saber sobre os fios, eles são divididos em 3 tipos diferentes, tá? A gente vai ter fios naturais, fios sintéticos e fios artificiais. Isso mesmo. Os sintéticos e o artificial não são a mesma coisa, e eu já vou te explicar. O fio natural, então, ele tem origem animal, vegetal ou mineral. Já vou abrir aspas aqui que na questão da origem mineral não são feitas roupas para nós vestirmos, mas são questões usadas de tecidos para a parte mais estrutural, construtiva. Mas só compartilhando com vocês que também há tipo de fio mineral, tá? O que é feito roupas para nós são de origem vegetal ou animal. Então, de exemplo aqui a gente vai ter a lã, origem animal, a gente tem a seda de origem animal, e aí a gente tem o linho de origem vegetal e o algodão de origem vegetal, que são o que nós mais conhecemos, tá? E aí a gente vai ter ali tecidos, como eu já falei, e aí falando ali sobre as questões da estrutura do fio, das tramas, a gente já consegue perceber, por exemplo, a seda, ela é mais delicada, uma textura mais suave, e o linho, ele já é um pouquinho mais denso, né? Um fio um pouco mais estruturado. Então, pra gente já ir entendendo ali, como eu estava explicando para vocês anteriormente, da junção desses fios,
fios e da estrutura que eles nos trazem. E aí no final eu vou contar para vocês como usar melhor cada um em cada situação, tá? Então os fios de origem sintética, eles têm origem, né, eles são totalmente feitos em laboratório e aí eles têm como origem na questão do petróleo, tá? São derivados do petróleo. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes, né, porque acabaria, não tem porquê, mas eles são realmente sintéticos, feitos em laboratório, e aí a gente vai ter ali o resultado de algo que a gente conhece muito, que é o poliéster, que também vai ter apresentações de várias formas hoje dentro do nosso mercado do vestuário, né? A gente tem desde as questões muito similares à seda e a fios muito mais estruturados, tecidos mais estruturados. Então a gente sempre vai lembrar ali, ó, da trama dos fios que vai gerar essa estrutura. E aí, os fios artificiais, então eles têm origem vegetal, eles vêm da celulose, mas eles passam por um processo químico em laboratório também. Então, por isso que eles levam esse nome de fio artificial. E aí, dele a gente vai ter a estrutura ali, então, da viscose, do Lyocell, do modal. Então, a gente vai ter ali também mais novos tipos de nomenclatura para tecidos com fios distintos, tá? Como você vai usar então esses três tipos de fio que geram todos esses tecidos diferentes, como eles vão se adaptar? De novo, não tem certo e errado, mas sim o que se adapta ao seu estilo, ao seu posicionamento de imagem. Então vamos lá. Os fios, né, os tecidos de fios naturais, eles vão ser tecidos que são muito frescos, eles são respiráveis, então são tecidos que são ótimos para as estações mais quentes, tá? Então é importante você analisar isso também, tá? Eles vão ter um custo mais elevado, então isso também é importante analisar, que essas peças como seda, linho, peças de algodão, geralmente elas têm um investimento um pouco maior. Qual é a questão contra desse tecido? É que ele é mais sensível, você vai ter que ter mais cuidado na hora de lavar, é uma peça que você vai ter que ter cuidado na hora de passar, porque pode encolher, então é sempre importante lembrar que a gente tem o nosso guia da peça, que é o nosso manual de como cuidar da peça, que é a etiqueta, tá? Então se você tem o hábito de cortar fora, olha antes esse manual. Mas esse é o detalhe, então os prós e contras ali do fio natural. O fio sintético, então, qual é a diferença, né? O fio sintético já ele é muito prático no dia a dia. Ele é uma peça que você não precisa se preocupar muito na hora de lavar, seca rápido, não amassa com facilidade, então acaba sendo muito boa para quem tem uma rotina muito intensa, tá? Qual que é o contra nesse tecido? É porque como ele é diferente do natural ali, ele não é transpirável, né? Ele não é um tecido respirável. Então você vai ter que analisar onde você vai usar esse tecido, porque ele vai poder num dia mais calor, como ele não é respirável, você vai passar muito calor e às vezes dá até aquele indesejado CC. Por quê? Porque ele tá fechando você. Então essa é uma parte negativa em relação ao fio sintético, tá? E os fios artificiais, então, como ele traz esse mix de questão natural, então ele também é um tecido um pouco mais fresco, mais maleável, você vai precisar tomar cuidado com ele na hora de passar, ele é mais sensível ao calor. Então eu espero que tenha te ajudado nesse vídeo a entender mais como usar a seu favor esses tipos de fios, né, que geram tantos tecidos para suas peças, tá? Como eu já falei anteriormente, tudo você não terá, haverá peças que vão exigir mais cuidado, então analisa se no teu dia a dia isso é prático. Afinal, roupas são feitas para vestir, então que no teu dia a dia aquela peça seja muito usada, que acabe trazendo versatilidade, que é o que eu defendo muito, tá? E aí tudo tu não terás, né? Como eu falei brincando e vou repetir. Às vezes vai ter peça que vai exigir mais cuidado na hora de passar, de lavar. E às vezes vai ter peça que você vai analisar, que vai ser prática você ter um fio sintético ali no teu dia a dia, que não precisa se preocupar com esse detalhe do passar, por exemplo, tá? Mas é sobre isso. Então você analisa qual cabe mais dentro do teu estilo, do teu objetivo de imagem. E se você quer aprender mais também como agora fazer looks diferentes, como organizar teu guarda-roupa, entender teu formato de corpo, teu estilo, além de vídeos aqui no canal, eu tenho o meu curso também Guarda-roupa Chique e Versátil.
São mais de 30 aulas gravadas, onde eu te dou direcionamento sobre tudo isso que a gente fala aqui no canal, né? Mas você vai ter uma consultoria, digamos assim, que você vai poder assistir aquele vídeo mais de uma vez, vai fazer parte de grupos do Pinterest, vai ter grupo de WhatsApp para você tirar dúvida e conectar também com outras mulheres. Vai realmente trazer a tua marca única, o teu posicionamento de imagem. Então eu já vou deixar o link aqui também do curso, se você sentir que você quer se aprofundar ainda mais, tá aí uma ótima oportunidade, tá? Biotipo, estilo, saber como combinar estampas, cores. Olha, é muita aula boa para você revelar a sua melhor versão, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com as amigas. Beijo, até mais!